Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula virtual. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química. A nossa aula se dará da seguinte forma: nós teremos a videoaula, onde nós vamos discutir os principais tópicos referentes ao conteúdo de hoje e em seguida a gente faz uma atividade com algumas questões para reforçar o que a gente vai estar discutindo hoje, beleza? Então eu conto com a participação de todos vocês. Peço que vocês assistam essa videoaula com bastante atenção, que façam suas anotações, fiquem atentos aos novos conteúdos, né? E que principalmente me procure em caso de dúvida, né? Se surgir dúvidas, por favor me procure para que a gente possa esclarecer e obter o máximo de aproveitamento do conteúdo de hoje, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar início? Então, o tema da nossa aula de hoje é termoquímica. E para começar, eu vou estar colocando aqui um pequeno vídeo, peço que vocês fiquem atentos, beleza? Então, nesse vídeo a gente pôde observar várias reações químicas com efeitos visuais bem interessantes, né? E o que são as reações químicas? Nada mais são do que transformações que ocorrem com a matéria. Substâncias que se transformam em outras substâncias, né? E isso é objeto de estudo da química, né? Na aula passada a gente conversou sobre isso e eu disse que a química ela é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. E na termoquímica a gente vai estudar exatamente a relação que existe entre as transformações físico-químicas e a variação de energia, certo? Esse é o objeto de estudo da termoquímica, a relação entre a variação de energia e os processos de transformação química e física. Vamos lá? Dentro do conceito de termoquímica, a gente tem dois tipos de processos, tá? Ocorrem os processos exotérmicos, e aí estes processos ocorrem com a liberação de energia, o sistema vai liberar energia. Aí como exemplo a gente tem a queima de uma vela, é um processo que libera energia, e também a solidificação de uma substância, vamos dizer da água, né? Quando a água líquida ela congela, ela passa ao estado sólido, também é um exemplo de processo exotérmico. Mas nós também temos os processos endotérmicos, que são exatamente o contrário. Aí é quando uma substância ou uma reação ela absorve energia, certo? E aí como exemplo a gente tem o cozimento de alimentos e a evaporação. A evaporação onde você passa uma substância do estado líquido para o estado gasoso, certo? Aí você precisa fornecer energia. Então, os processos endotérmicos são processos que acontecem com absorção de energia. Então, como fazer para saber se uma reação, se um processo, ele é do tipo endotérmico ou exotérmico? Aí a gente vai precisar calcular a variação de energia que ocorreu nesse processo. Para isso, a gente utiliza a expressão chamada variação de entalpia, representada pela simbologia ΔH, certo? O que é esse nome estranho, entalpia? Né? Vamos recordar,
A entalpia, representada pela letra H, nada mais é do que a medida da quantidade de energia presente em um determinado sistema, e aí essa energia ela pode ser absorvida ou liberada, tá certo? Então, a entalpia nada mais é do que isso. Então, é muito importante, né, que a gente sempre lembre desse conceito de entalpia, tá? Que é a quantidade energética presente em um determinado sistema. E a energia de um sistema ela pode ser medida em joule ou quilojoule, que são as unidades utilizadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Outras unidades também são utilizadas para medir energia, como a caloria ou a quilocaloria, que você já deve ter visto essa unidade informando o valor energético de determinado alimento. Como são unidades, a caloria e quilocaloria? São unidades que não pertencem ao Sistema Internacional de Medidas. Essas unidades, quando são utilizadas, é necessário colocar a correspondência, né, do valor dela em quilojoules, tá bom? Só a termos de informação aí. Então, como fazer para calcular a variação de entalpia de um determinado processo? Como saber a variação de energia e como definir se aquele processo ele é endotérmico ou exotérmico? Para isso, nós vamos precisar utilizar uma formulazinha que eu vou estar colocando agora aí para você, tá? Você vai utilizar essa fórmula para calcular a variação energética, ou seja, a variação de entalpia, e de quebra você vai descobrir se aquele processo ele libera energia ou ele absorve energia, tá? Qual é a fórmula? É essa. Você vai dizer que ΔH é igual a HP menos HR. Quem é ΔH? É a variação de entalpia, tá? Que é o que tu quer encontrar. HP é a entalpia dos produtos, ou a energia dos produtos. E HR é a energia ou entalpia dos reagentes. Então, tu vai, nesse cálculo, subtrair HP menos HR, ou seja, diminuir a energia do produto menos a energia do reagente, tá? Lembra bem que numa reação química, na representação de uma reação química, nós sempre temos os reagentes de um lado e os produtos do outro lado, né? E após esse cálculo, quando você obter um resultado, você vai poder definir se a reação ela é endotérmica ou exotérmica. Como? Se ΔH for maior que zero, ou seja, se for um número positivo, a reação ela é do tipo endotérmica, ela vai absorver energia. Se ΔH for menor que zero, ou seja, for um número negativo, aí a reação ela vai ser do tipo exotérmica e vai liberar energia. Vamos colocar aqui agora dois exemplos, tá? Para que a gente possa compreender bem melhor. Após esse exemplo vai ficar ainda mais claro esse assunto para você. Observe bem esta reaçãozinha química que eu estou colocando. Aqui nós temos o hidrogênio, certo? Gasoso, esse G significa que ele está no estado gasoso, reagindo com cloro gasoso também e produzindo ácido clorídrico também gasoso. Lembra que numa reação química tu tem reagentes ao lado esquerdo da seta e tu tem produtos do lado direito da seta. Nesse caso, tu tem apenas um produto, né? Tu pode ter um ou dois ou mais reagentes e tu pode também ter um, dois ou mais produtos, tá? Essa questão ela te dá o valor da entalpia dos reagentes e o valor da entalpia dos produtos. Essa letrinha H, tá? É a entalpia, né? A entalpia ela é representada pela letra H. Então, a entalpia dos reagentes ela é mais 678 kJ. E a entalpia dos produtos, ou no caso do produto, que aqui nós só temos um, ela é menos 862 kJ. Como é que eu vou calcular agora a variação de entalpia e definir se essa reação ela ocorre com liberação ou com absorção de energia, né? Eu preciso definir se essa reação ela é endotérmica ou exotérmica. Muito fácil. Eu vou utilizar a fórmula que foi colocada para nós no slide anterior, que diz que ΔH é igual a HP menos HR, ou seja, variação de entalpia é igual à energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Nesse caso, nós temos que ΔH é
igual a menos 862, o menos da fórmula, e aí mais 678, que é a entalpia dos reagentes, certo? No final, nós vamos descobrir que a variação de entalpia foi de menos 184 kJ. Observe que esse é um número negativo, ou seja, ele é um número menor que zero. Se ΔH ele é menor que zero, a reação ela é exotérmica, então ela ocorre com liberação de energia. Viu aí como é fácil? Vamos para mais um exemplo. Nós temos essa outra reação, onde nós temos como reagente apenas o carbonato de cálcio, né? Nós temos apenas um reagente, nesse caso, o carbonato de cálcio sólido. Esse carbonato ele vai produzir óxido de cálcio sólido e o gás carbônico, né? Ou dióxido de carbono gasoso. Esses são os dois produtos da reação. A questão te dá que a entalpia do reagente é menos 1.207 kJ. E a entalpia dos produtos é menos 1029,5 kJ. E aí eu te peço, calcule a variação de entalpia e me diga se essa reação química ela acontece com liberação ou com absorção de energia. Ou seja, diga se essa reação ela é endotérmica ou exotérmica. Muito fácil, usamos a fórmula da variação de entalpia, que diz que ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso, nós temos que a entalpia dos produtos é menos 1029,5, menos da fórmula, aí a entalpia do reagente que é menos 1.207. Fazendo esse cálculo, nós obtemos o valor de mais 177,5 kJ. Observe que ΔH dessa vez é um número maior que zero, um número positivo. Se o número é positivo, se o ΔH ele é positivo, se a variação de entalpia ela é maior que zero, então nós temos uma reação que absorve energia, uma reação do tipo endotérmica. Beleza? É muito simples, muito fácil de calcular a variação de entalpia e fácil de definir se a reação é endotérmica ou exotérmica. Na atividade eu coloquei mais algumas questões, né, sobre isso, parecidas com essa, para que você possa praticar e ficar ainda mais craque nesse assunto, beleza? Vamos adiante? Bom, então tu vai ter algumas situações onde você vai se deparar com esse tipo de representação de uma reação química, certo? Nós temos aqui nos reagentes a energia. Quando a energia se encontra nos reagentes, significa dizer que essa energia ela foi necessária para que a reação ocorresse. Então, houve aí uma absorção de energia. Nesse caso, a reação era do tipo endotérmica, tá certo? E o contrário, quando a energia ela se encontra nos produtos, significa dizer que essa reação química, ela produziu energia. Então, a reação ela vai ser do tipo exotérmica, tá? Então, atenção quando você se deparar com esse tipo de representações de reações químicas. Agora nós vamos mostrar aqui um resumão que fala sobre a relação dos estados físicos com a entalpia e com a variação de entalpia. Então tu tem os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e todas as mudanças de estado físico. Então observe que quando você está no estado sólido e quer passar para o estado líquido, você precisa absorver energia. E quando você está no estado líquido e quer passar para o estado gasoso, quando você quer realizar a vaporização, você também precisa absorver energia. Então, a fusão e a vaporização, elas são dois processos endotérmicos, acontecem com a absorção de energia. E aí o ΔH desses processos físicos vai ser maior do que zero, tá? No contrário, né, na mudança do estado gasoso para o líquido, na condensação, né, e na mudança do estado líquido para o sólido, a variação de energia ela vai ser menor que zero. Ou seja, nesses dois processos, nessas duas mudanças de estado físico, vai ocorrer a liberação de energia. E o processo ele vai ser exotérmico, tá? Então você vai se deparar com algumas situações de mudanças de estado físico, onde você vai precisar identificar
né, se é um processo endotérmico ou um processo exotérmico. E aí você vai lembrar que fusão e vaporização são endotérmicos. Condensação e solidificação são processos exotérmicos, tá bom? Fique atento a isso para você, quando se deparar com questões desse tipo, você conseguir resolver facilmente. Aí a representação da reação química da mudança de estado físico, no caso nós temos a água, né, no estado líquido, absorvendo energia e produzindo água no estado gasoso, né, o H2O. Então aí acontece a absorção de energia e a reação é do tipo endotérmica, certo? Essa mudança é a vaporização, passagem de água do estado líquido para o estado gasoso. E quando você tem a água líquida produzindo água no estado sólido, ou seja, aqui é a água congelando, né? Nada mais é do que a água congelando. Processo de solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido. É nesse processo a liberação de energia. E aí a reação é do tipo endotérmica, tá bom? Sempre que você se deparar com essas reações de representação de mudanças de estado físico, você também pode definir se a reação, se o processo ele é endotérmico ou exotérmico, simplesmente dando uma analisada na representação da reação do processo, tá bom? Bom, essa era o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de hoje, e agora nós vamos fazer a nossa atividade. Não deixe de fazer, né? Com a atividade você vai conseguir fixar ainda mais o conteúdo que a gente discutiu hoje. E é um conteúdo de muita importância, né? Um conteúdo que você precisa praticar bem para que você tenha um bom aproveitamento, já que é um conteúdo novo, né? Um conteúdo que ainda não havia sido trabalhado. Então exige essa atenção, essa prática, para que você possa dominar e absorver bem este conteúdo, tá? Então conto com a participação de vocês também na atividade. Um abraço e até a próxima aula.